Vamos imaginar a seguinte situação de prova. Trocar a palavra entretanto por conquanto afeta a coerência do texto? Parece bobagem, né? Mas quem já encarou bancas rigorosas como o Sebrasp sabe muito bem que essa é uma daquelas armadilhas clássicas. O maior erro que a gente pode cometer aqui é tratar a gramática como uma decoreba cega, sem entender o peso lógico real de cada palavra. Então, nessa nossa análise de hoje, a ideia é mergulhar fundo nos pesos e contrapesos lógicos da língua portuguesa. A gente vai extrair a lógica pura por trás das conjunções, decodificando o material fonte para entender de uma vez por todas como as bancas montam essas pegadinhas que derrubam tanta gente boa. Não é sobre decorar listas enormes, é sobre dominar a verdadeira engenharia por trás do texto. Bom, o nosso roteiro é bem direto. Vamos passar pelo nexo lógico das conjunções, depois o duelo entre adversativas e concessivas, o fator verbal do subjuntivo, as tão temidas relações de causa e explicação, e vamos fechar com uma tabela de substituições frequentes. Vamos nessa? Ponto 1. O nexo lógico das conjunções. É aqui que a gente precisa parar de olhar para a conjunção como se fosse apenas uma palavrinha isolada na página. Se a gente for olhar a definição pura, a conjunção é o verdadeiro tecido conectivo do texto. Sim, são palavras invariáveis, mas a função delas é simplesmente gigantesca. Elas atuam como verdadeiros operadores argumentativos. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que elas revelam a intenção de quem escreve. Seja para somar uma ideia, criar um contraste forte ou justificar algo, é a conjunção que dita as regras do jogo e amarra todo o sentido. Ponto 2. Oposição. O grande duelo entre adversativas e concessivas. Esse é, sem dúvida, o campo de batalha mais testado em qualquer certame. Basicamente, a gente tem duas grandes rotas para criar um contraste no português, usando as adversativas, tipo mais ou entretanto, ou usando as concessivas, como o embora e o conquanto. As duas trazem essa ideia geral de oposição, claro. Só que a forma como elas operam dentro da argumentação, nossa, é completamente diferente. É pura questão de peso e foco. Olha só como funciona. A conjunção adversativa, como o famoso mas, é um operador argumentativo fortíssimo. Ela funciona como uma âncora pesada que puxa a atenção para a parte mais importante do que está sendo dito. A ideia que vem logo depois do mais é a que vence, é a tese principal. Já a concessiva, bom, ela introduz um argumento bem mais fraco. Ela até admite um fato contrário, mas esse fato é só um obstáculozinho, sabe? É aquela quebra de expectativa que não tem força real para impedir a ação principal de acontecer. Ponto 3. O fator verbal no subjuntivo, que é a nossa pista definitiva. Entender todo esse peso argumentativo é ótimo, mas as bancas adoram testar a estrutura física da frase. E o que é realmente interessante aqui é que o principal critério para diferenciar uma da outra tá ali, direto no verbo. É tipo um passe de mágica. Deu aquele branco na hora de analisar o sentido da oração? Fica tranquilo. É só olhar direto para a conjugação verbal que o mistério se resolve. O detalhe crucial é o seguinte: a adversativa introduz uma oração independente e normalmente traz o verbo no modo indicativo, que é o modo da certeza. Já a concessiva, por puxar uma oração dependente, exige que o verbo esteja no modo subjuntivo, o modo da hipótese, da incerteza. E é exatamente por isso que é impossível simplesmente trocar entretanto por conquanto. Um pede o indicativo, o outro implora pelo subjuntivo. Se a gente tentar forçar essa troca direta, a estrutura sintática da frase desmorona na mesma hora. Ponto 4. Desmistificando as relações de causa e explicação. Saindo um pouco dessa ideia de oposição, a gente entra agora num labirinto gramatical bem perigoso. Aquela linha fininha e super confusa entre o que é causa e o que é só uma explicação. Mas, antes de bater o desespero, olha o que o renomado gramático Evanildo Bechara diz. A distinção entre causa e explicação não possui limites claros. O material-fonte destaca bem que isso rende debates acadêmicos eternos, então a gente não precisa perder noites de sono com isso. Na prática das provas, as bancas tratam as duas com um sentido muito parecido de justificativa, a não ser que cobrem a diferença direta entre elas nas alternativas. Aí sim, a gente precisa de um truque rápido. E a saída brilhante é aplicar o teste cronológico. A gente tem que olhar para a causa e para a consequência e se perguntar: um evento aconteceu antes no tempo e provocou ou deu origem a outro? Se a resposta for sim, se a oração gerou o resultado de forma ativa, é causa. Agora, se o evento não provocou nada materialmente e serve só para justificar uma dedução lógica que alguém fez, aí é puramente explicação.
Isso fica muito claro neste exemplo bem clássico e prático. Choveu, porque o chão está molhado. Gente, é óbvio que o chão molhado não tem superpoderes meteorológicos para causar chuva, concorda? A poça d'água no chão não cria precipitação lá na nuvem. O chão molhado é apenas a justificativa, a pista que a gente usa para afirmar que de fato choveu. Além disso, repara naquela vírgula ali antes do porquê. Ela já denuncia que é uma relação de coordenação explicativa. É a lógica vencendo a decoreba, de forma simples e direta. Ponto 5. A nossa tabela de substituições frequentes. Chegamos ao momento mais tático dessa análise. A hora de pegar toda essa teoria e transformar num guia de sobrevivência absoluto para as provas. Então vamos lá. As armadilhas mais cruéis costumam morar bem ali, na semelhança entre porquanto e conquanto. Visualmente, sonoramente, elas parecem irmãs e as bancas amam misturar as duas para confundir o candidato. Mas preste atenção, porquanto equivale a porquê, tendo aquele valor de causa ou explicação. Já conquanto é equivalente a embora, com valor de concessão. São universos lógicos completamente isolados. Trocar uma pela outra é abraçar o erro na certa. E a mesma regra vale para o entretanto, que é adversativo e não pode cruzar o caminho da concessiva conquanto. E cuidado extra com o pois. Se ele vier antes do verbo, ele explica, igualzinho ao porquê. Mas se ele aparecer deslocado, ali solto entre vírgulas, ele conclui e vira praticamente um portanto. E só para provar que essa decodificação lógica funciona de verdade no campo de batalha, olha essa questão clássica do concurso do TCU de 2015. A banca jogou a seguinte afirmação: a ideia introduzida pela conjunção porquanto poderia ser expressa também por conquanto. E aí, com base no que a gente acabou de ver, o veredito é imediato, totalmente incorreto. Uma explica o causa, a outra cede espaço em concessão. Fazer essa troca não só muda o sentido todo, como destrói por completo a harmonia dos tempos verbais do texto. A frase simplesmente quebra. O que nos deixa com a seguinte reflexão para fechar essa nossa análise. Será que faz sentido continuar refém de decorar listas enormes de gramática? Ou o melhor caminho é começar a decodificar de fato a lógica do nosso idioma? Quando a gente entende o peso dos argumentos, a exigência sintática dos verbos e a cronologia das ideias, a gente não só acerta a questão com extrema segurança, mas transforma completamente a forma como lemos qualquer texto mais complexo. As engrenagens estão aí, é só saber como elas giram. E com isso, a gente finaliza a nossa explicação de hoje. Bons estudos!